Nariuki Yuiga é um estudante solitário do ensino médio de uma família pobre que é encarregado de tutorar 3 garotas meio burras para conseguir uma bolsa de estudos integral. Mas sua vida muda logo quando ele ganha seu harém de 5 garotas, incluindo sua professora atraente e uma veterana baixinha. Na Academia Ichinose, há uma professora que diz ao diretor que não pode mais continuar a dar aulas particulares para 2 alunos. Ela acha que o esforço deles não vai valer a pena. Depois, alguns outros professores também desistem de ensiná-los. Então, o diretor decide tentar algo diferente. Enquanto isso, há 2 garotas na escola que são realmente incríveis em suas próprias maneiras especiais, assim como Rizu com suas incríveis habilidades em matemática e física. As pessoas a chamam de polegarzinha mecânica porque ela consegue resolver equações super rápido. Depois, há Fumino Furuhashi, que é um gênio quando se trata de literatura. Sua escrita é tão boa que até mesmo coisas normais escritas por ela fazem as pessoas chorarem. Além disso, ela é realmente do tipo esposa, então muitos meninos na escola a admiram. Mas Yuiga, que parece ser o personagem principal, é bem o oposto. Ele tem que estudar muito todas as noites apenas para acompanhar a escola. Ele está realmente motivado a tirar boas notas porque quer ser escolhido para a recomendação VIP na escola dele. Depois que a aula termina, ele é chamado para o escritório do diretor. Yuiga fica muito feliz quando o próprio diretor lhe diz que ele será incluído nas recomendações VIP. Mas não tão rápido, meu rapaz. O diretor lhe diz que ele tem que se tornar um tutor para 2 alunos gênios da escola, Furuhashi e Rizu. Se ele conseguir fazer isso, será considerado para a recomendação VIP. Apesar de se sentir positivo sobre isso, Yuiga se pergunta como um estudante comum como ele poderia ajudar gênios naturais. E assim os 3 tiveram sua primeira sessão de estudo juntos. As garotas dizem a Yuiga que, embora sejam habilidosas em diferentes matérias, seus objetivos são na verdade bastante diferentes. Furuhashi, que é boa em literatura, quer se destacar em ciências. Por outro lado, Rizu, que é um gênio da matemática, quer aprender mais sobre literatura. Rizu até previu que o novo tutor deles desistiria deles, assim como os outros, quando ele percebesse como seria desafiador. Acontece que a inteligência deles não os ajuda realmente em outras matérias. Na verdade, as notas deles pioraram com o tempo. Yuga teve a ideia de que eles ensinassem uns aos outros suas respectivas habilidades, mas não deu certo porque gênios naturais lutam para explicar o que lhes é natural. Então, Yuga teve que sugerir que eles se concentrassem no que já são bons. Isso deixou Rizu muito irritada, dizendo que ele era igual aos outros tutores e que ninguém pôde ditar o que ela deve sonhar, independentemente de suas habilidades. Naquela noite, Yuga estava pensando no que tinha feito. Ele lembrou-se do conselho do pai de que cometer erros não tem problema, porque nos ajuda a descobrir o que realmente queremos. Não se trata de ser bom instantaneamente em algo, mas de ser persistente e melhorar com o tempo. Com essa nova motivação, ele revisou as notas que os gênios haviam deixado e pediu desculpas a eles na manhã seguinte. Ele prometeu continuar ajudando-os e melhorar as coisas. Além disso, ele não pôde deixar de se sentir um pouco constrangido estando tão perto de garotas tão bonitas. Mesmo assim, Yuiga conheceu suas 2 novas alunas e o que as motiva, além de suas habilidades geniais. Enquanto caminhava com Furuhashi para casa, ela compartilhou seu sonho de estudar astronomia, inspirado pela estrela favorita de sua mãe. Yuiga percebeu Rizu jogando cartas sozinha no parque durante uma pausa de entregar utilitários. Durante o jogo, ele descobriu o interesse de Rizu por psicologia e compreensão das emoções humanas. Agora, Yuiga entende que ser um gênio é ótimo, mas há mais nos seus sonhos e aspirações. Quando Yuga chega em casa, seus 2 irmãos mais novos o cumprimentam. Dentro de casa, sua irmã mais nova, Mizuki, e sua mãe também dizem olá. Mizuki se aproxima de Yuiga e diz que o jantar está pronto, mas então ela sente o perfume feminino nele, e isso a incomoda. No dia seguinte, pouco antes das aulas começarem, Rizu e Fumino vêm à aula 3B para encontrar Nariuki, o que surpreende seus amigos. Yuiga vai até eles e pergunta se precisam de algo. Tanto Rizu quanto Fumino sussurram para Yuiga sobre o que conversaram na noite anterior, e pedem que ele mantenha isso em segredo de todos. Isso faz o perdedor corar. Ultimamente, Yuga caminha distraidamente com seus colegas em direção à sala. Ele está perdido em pensamentos sobre tudo o que precisa fazer, como terminar seu relatório para o diretor e preparar testes para seus alunos. Por estar tão concentrado, ele não percebe alguém chamando e acidentalmente esbarra neles por trás. Ele luta para se levantar e diz a seu amigo, Ruka Takimoto, para por favor parar de fazer isso sempre que se encontrarem. Então, acontece que a amiga de infância da Uga está indo para o treino e pergunta se pode pegar emprestado o caderno dele para um trabalho. Yuiga fica irritado e diz que ela deveria fazer seu próprio trabalho às vezes, porque ela vem pegando notas emprestadas desde o ensino fundamental. Mas, em vez de ficar brava, Ruka apenas tenta ser ainda mais amigável com ele. E agora, como Yuiga de repente está popular com as garotas, seus amigos não podem deixar de olhar. De qualquer forma, Yuiga vai ver o diretor para entregar seu relatório e menciona que houve algum progresso com seus 2 alunos. Tudo parece bem até que o diretor menciona que Yuga e Ruka são amigos de infância. Ele explica que Ruka é uma nadadora e atleta incrível, e estão considerando recomendá-la como VP. O único problema é que ela está tendo dificuldades com os estudos. Então, o pobre Ruka recebeu outra tarefa que ele realmente não quer fazer. A partir de agora, Ruka está designada para estar nas sessões de tutoria do Yuga.
Após a reunião, Yuiga vai ver Ruka enquanto ela treina na piscina. Eles trocam algumas observações sarcásticas e Yuga explica por que está lá. Ruka admite que precisa de ajuda, mas está incerta sobre aceitar a tutoria. Isso leva a uma perseguição brincalhona entre os dois. Mas como esperado, Yuga escorrega e cai na piscina porque não é um bom nadador. Apesar de tudo isso, depois de mais algumas discussões, Ruka finalmente concorda com as aulas particulares. Parece que ela se juntou porque também quer passar tempo com Yuga, especialmente depois de ver Furuhashi e Rizu como suas outras alunas. No caminho de casa, Ruka olha o caderno de Yuga, e isso traz de volta memórias de como ele era gentil com ela no passado. Ele costumava apoiar e elogiar seu trabalho árduo nos esportes, o que a fazia corar. Enquanto isso, Rizu está tendo problemas com uma tarefa de redação curta e pede a Yuiga uma sessão de estudo naquela noite. Apesar de Ruka ter planos de ir ao karaokê com Rizu, quando descobre que Rizu está sozinha com Yuiga na casa dele, ela corre para lá imediatamente. Infelizmente, enquanto eles estão estudando, há uma queda de energia, e eles descobrem que Rizu tem medo do escuro. Ruka tenta se aproximar de Yuiga como Rizu fez, mas admite que não é tão corajosa. No entanto, Yuga surge com uma solução engenhosa, usando uma vela improvisada para trazer um pouco de luz. Suas palavras sobre encontrar uma maneira diferente de iluminar o caminho realmente ressoam com Rizu, e depois que a energia volta, ela vai embora. Mas não se preocupe, na manhã seguinte Rizu finalmente passa no seu ensaio e agradece a Yuiga por sua ajuda. Os professores ficam surpresos e felizes com seu progresso. Embora Korisu reconheça o progresso deles, ela sabe que um aluno não está indo tão bem com o novo tutor, e esse aluno é Ruka. O grupo decide estudar junto, e não é uma surpresa que Ruka ache difícil, porque ela não acha divertido. Mas Yuga diz a ela que o mais importante é continuar tentando e não desistir. Ele até conecta isso à experiência de Ruka com a natação. Felizmente, isso realmente ressoa com Ruka e a motiva a dar o seu melhor nos exames. Ela até sente um pouco de ciúmes de Furuhashi às vezes, mas quando vê que seus próprios seios são maiores, ela fica animada novamente. Mas adivinhe o quê? Foi na verdade quando Yuga decidiu integrar a natação nas sessões de estudo de Ruka que ela conseguiu dominar a memorização. No final do dia, Ruka se sente muito confiante sobre o próximo teste, mas Yuga sugere que ela ainda deve revisar, só por precaução. Ruka concorda com ele que estudar é difícil e ela ainda não gosta, mas está gostando da jornada porque pode trabalhar duro com Rizu e Furuhashi em direção a um objetivo comum. Ela também menciona que estar com Yuga torna tudo ainda mais divertido. Quando Yuga pergunta o que ela quer dizer, Ruka o surpreende com um presente como forma de agradecer por toda a ajuda desde que se conheceram. Ela diz para ele fazer bom uso do presente, e então corre para se juntar a Rizu e Furuhashi. Yuga tem outra reunião com o diretor, mas desta vez Korisu os acompanha. O diretor diz que quer que Furuhashi e Rizu tirem pelo menos notas médias ou superiores. Yuiga fica surpreso com essa expectativa repentina para suas alunas tuteladas, mas o diretor gentilmente apresenta isso como um ultimato, dizendo que se as meninas não conseguirem os resultados, seria melhor redirecionar o foco delas de seus cursos dos sonhos. Yuiga acredita neles e diz com confiança que, de alguma forma, ambas as garotas passarão nas provas de meio de período. Então ele sai do escritório. Assim que Yuiga sai do escritório, ele não percebe que tanto Furuhashi quanto Rizu estão seguindo-o por acaso. Mas adivinhe, elas acabam ouvindo a conversa entre o diretor e Korisu, que costumava ser o tutor delas. Korisu descreve as aulas de Yuga como negligentes e sugere que não deveriam deixar as meninas perseguirem algo em que não são boas, independentemente de seus sentimentos. Yuiga agradece ao diretor por acreditar nele, enquanto o diretor permanece em silêncio. Korisu então menciona que se as meninas não atenderem às expectativas, Yuga deve ser substituído como tutor delas. Quando Furuhashi e Rizu ouvem isso, preocupação aparece em seus rostos porque percebem que há muito mais em jogo desta vez. Acontece que seus tutores já foram substituídos antes após obterem notas ruins em seus exames intermediários. No entanto, dessa vez, ambas as garotas seguiram seus caminhos separados para se preparar para a prova. Rizu, mesmo tendo que ajudar na loja de macarrão deles, ainda convidou Yuga para estudar até a noite. Rizu não conseguiu deixar de expressar sua preocupação de que Yuga pudesse deixar de ser seu tutor, já que ele era o único que realmente apoiava seus sonhos. Mas quando ele a tranquilizou, dizendo que se eles falhassem, simplesmente estudariam para o próximo, ela sabia que Yuga não os abandonaria de verdade. E adivinhe só, isso funcionou maravilhas para suas notas nos testes. Rizu tirou 71 pontos em literatura japonesa moderna. O pessoal estava se preparando para comemorar, mas o exame da Furuhashi está chegando e ela está doente agora. Normalmente, eles poderiam remarcar o exame, mas descontariam 20% se o fizessem. Mas assim como Rizu, Furuhashi mostrou determinação e decidiu fazer o exame conforme planejado. Yuiga e Ruka intervieram e cuidaram de sua amiga doente, ajudando-a a se recuperar. Durante esse tempo, Ruka teve a oportunidade de mostrar suas habilidades culinárias. Com todo o esforço que o grupo fez, eles finalmente passaram no exame com ótimas notas. O diretor ficou impressionado, mas Korisu tinha uma expressão séria no rosto quando viu os resultados. Enquanto Ruka está se preparando para o treino de natação, ela se encontra em uma situação complicada. Seus colegas de equipe estão pressionando-a a confessar seus sentimentos por Yuga. Para resolver este problema, eles planejam ir às compras depois da escola. Eles vestem Ruka com um vestido rosa fofo e pegaram seu uniforme para que ela o esteja usando na saída.
Enquanto ela caminhava pela cidade, não conseguia deixar de se sentir constrangida, imaginando como seria estranho se Hyuga a visse assim. Mas a sorte não parecia favorecê-la tanto, pois ela acabou esbarrando no próprio Hyuga. Ruka teve que inventar uma desculpa, e eles acabaram passando o dia juntos. Eles até foram a uma livraria, onde agiram como um casal e tiveram um momento muito agradável. Isso lembrou a Ruka de quando ela era criança e sonhava em ser princesa. A atmosfera de casal foi reforçada quando eles se depararam com uma competição por um conjunto de brinquedos que a irmã de Hyuga queria muito. Então Ruka pega a mão dele e, mesmo fingindo ser um casal, eles acabam ganhando a competição. Uma noite, Furuhashi está tomando um banho quente à noite quando decide subir na balança. Ela fica chocada com seu peso real, deixa cair a toalha dramaticamente e solta um grito angustiante. Ela percebe que ganhou mais peso do que esperava. No dia seguinte na escola, Furuhashi se sente desanimada enquanto vaga pelos corredores, pensando no que fez para ganhar peso. Ela entra na sala e tanto Ruka quanto Rizu oferecem lanches e udon, mas não apenas uma quantidade normal, uma porção enorme de comida. Furuhashi está no meio de comer quando percebe que este é o motivo do ganho de peso. Ela pergunta às amigas por que elas não ganharam peso. Ruka diz que é porque a nutrição de Rizu vai para seus seios grandes e ela mesma tem um metabolismo rápido. Isso faz com que Furuhashi fique determinada a começar uma dieta. Os amigos de Furuhashi, sem querer, não estão ajudando muito na sua dieta. Logo depois que ela decide começar uma dieta, Hyuga aparece com tortas de queijo que sua irmã fez. E nos dias seguintes, cada um de seus amigos traz comidas deliciosas para compartilhar, como pudins raros, udons experimentais e até mesmo um bolo inteiro. A pobre Furuhashi tenta se concentrar em seus estudos para ignorar todas as guloseimas tentadoras, mas não dá certo. Durante uma sessão de estudos apenas com os dois, Hyuga percebe que Furuhashi não está se sentindo bem. Ela tenta assegurá-lo de que não está ficando doente como da última vez, mas seu estômago faminto ronca alto, revelando-a. Furuhashi explica sua situação para Yuiga, e ele lhe dá um doce, a única coisa que ele tem com ele. Ele até diz a ela que ela não parece gorda, mas Furuhashi ainda está se sentindo negativa sobre seu ganho de peso, e ela até convida Yuiga para sentir sua barriga. No entanto, ele se distrai com sua pele macia e suave, e acidentalmente diz a palavra perigoso, fazendo Furuhashi pensar que ele quis dizer que ela estava perigosamente perto de ser gorda. É uma situação engraçada e constrangedora, não é? Furuhashi acaba trazendo muita comida gostosa para um lanche noturno, pensando que como seu cérebro vai usar todo o açúcar, ela não vai ganhar peso. Eventualmente, seu peso volta ao normal. Por outro lado, Rizu está enfrentando alguns problemas com Sawako, a presidente do clube de química. Sawako não quer que Rizu, que mudou seu curso universitário. Ela até tenta chantagear Rizu com uma foto dela e Hyuga, pensando que eles estavam apaixonados. Mas quando Rizu nega, Sawako decide espioná-los na próxima sessão de estudo na casa de Rizu. Sawako tenta deixar Rizu com ciúmes ao se aproximar de Hyuga, mas Rizu está tão focada nos estudos que nem percebe. E adivinha só? Eles acabam sendo expulsos de casa porque estavam fazendo muito barulho lá fora. Hyuga descobre que o presidente na verdade queria ser amigo de Rizu o tempo todo, mesmo que tenha escondido isso muito bem. E sabe o que é interessante? Ela percebeu que Rizu estava corando quando Hyuga deu um tapinha na sua cabeça. Parece que a gênia estava nervosa quando falou com Hyuga mais cedo, porque ela acabou escrevendo uma página inteira de números primos. Desde então, Sawako começou a se juntar a eles sempre que estudavam na biblioteca. Em outra nota, Haruka tinha seu próprio pequeno dilema. Ela estava com tanta pressa para chegar à escola que se esqueceu de colocar um sutiã. E para tornar as coisas ainda mais caóticas, eles tinham um evento esportivo naquele mesmo dia. Ela acabou usando jaquetas e segurando o peito, porque estava preocupada que Hyuga a visse sem sutiã. E adivinha só? Eles foram colocados em times opostos. Mas durante o jogo, eles colidiram e seu seio tocou acidentalmente Yuiga. Que embaraçoso. No intervalo, Hyuga foi ver como ela estava e deu algumas palavras de incentivo. Haruka se animou novamente e jogou tão bem que seu time empatou o jogo. Mas então, no lance decisivo, Yuiga saltou para bloqueá-la, e eles colidiram no ar, e adivinha só, o seio dela encostou nele novamente, e para tornar as coisas ainda mais constrangedoras, ambos caíram no chão com os atributos dela no rosto dele. Na manhã seguinte, Yuiga e o grupo chegam ao destino, que na verdade é um acampamento de estudos na academia de Ikuno. Alguns estudantes estão empolgados com isso, enquanto outros, como os amigos do Hyuga, não estão muito entusiasmados. Mas o próprio Hyuga não está preocupado em colher a planta de Yudo da montanha. Ele planeja levar algumas para casa para sua irmã. Mas antes que ele possa fazer isso, um professor o puxa. Rizu percebe tudo, e Furuhashi pergunta por que ela está olhando para o Hyuga. Hyuga nem percebe quando alguém está olhando para ele. Agora que Rizu sabe, ela fica super consciente sobre olhar e falar com ele. Ela tenta negar, mas fica nervosa quando Hyuga fala com outras garotas. Ela até culpa a falta de cálcio, e então quando ela não consegue alcançar os botões, Yuiga vem ajudá-la. Mas em vez de ficar grata, ela fica com cara de brava e pede licença. Mais tarde, ela percebe que estava sendo má e se lembra que Hyuga queria pegar um pouco de Yudo da montanha.
Rizu vai colher algum Yudo de montanha, mas então começa a chover. Ela tenta voltar, mas esquece o caminho. Enquanto isso, Yuiga nota a chuva e se lembra que Rizu saiu mais cedo. Ele vai procurá-la na floresta. Rizu, por outro lado, decide esperar por uma árvore na esperança de ser resgatada. Ela até imagina Yuga vindo para salvá-la, mas não sabe que ele está realmente lá. Ele está procurando na chuva há um tempo. Quando Rizu o vê, ela fica vermelha e lhe dá o Yudo da montanha. Então Yuiga pede a Rizu para descer da encosta, mas ela escorrega e cai nos braços dele. É como algo que você veria em um anime. Eles acidentalmente se beijam, e ambos ficam realmente surpresos. Depois disso, eles começam a se ignorar, especialmente Rizu. Eles não conversam desde então. Na manhã seguinte, eles são punidos e têm que limpar o banheiro das meninas juntos. Eles começam a conversar novamente, mas desta vez é porque Rizu cometeu um erro engraçado. Em vez de pendurar a placa de não entre do lado de fora do banheiro, ela acidentalmente pendurou em volta do pescoço. E adivinha só, o banheiro de repente ficou cheio de garotas se preparando para tomar banho. Yuiga está surtando porque se ele for pego no banho das meninas, ele estará em apuros. Mas Rizu promete resolver a situação e diz para ele se esconder na sauna. Rizu não conseguiu inventar uma boa desculpa, então tanto Furuhashi quanto Yuruka acabaram entrando. Elas até convenceram Rizu a se despir e se juntar a elas. Yuga teve que pensar rápido e acabou se escondendo debaixo do banco. Mas então Yuruka foi embora, estava muito quente, e Furuhashi saiu com Rizu quando Sawako inventou uma história sobre uma chuva de meteoros. Finalmente, Yuga viu sua chance e saiu do banho. Mas do outro lado, Yuruka estava esperando, e quando viu, sua toalha caiu no chão. Mas em vez de ficar brava, ela pensou que Yuga era apenas uma alucinação, porque ela está tão apaixonada por ele. Ela pegou sua toalha e voltou para o banho. Na manhã seguinte, Yuga e Rizu se reconciliaram e concordaram que o beijo acidental deles não contou realmente. Uau, que aventura selvagem. Yuga se encontra no escritório do sensei, tentando desesperadamente se explicar. Mas então Furuhashi entra para ajudar, pensando que é sobre algo inapropriado que aconteceu entre eles. Infelizmente, a explicação dela é sobre quando ele acidentalmente tocou o estômago dela na biblioteca e viu a roupa íntima dela quando ela estava doente. E adivinha só? Haruka e Rizu também aparecem, cada uma com sua própria desculpa de um encontro inapropriado com Yuiga. Haruka fala sobre se empolgar na piscina, enquanto Rizu menciona ele estar acidentalmente no banho das meninas. Você pode imaginar que isso não ajudou Yuiga em nada, mas surpreendentemente também não piorou as coisas. Surpreendentemente, Kirisu perdoa Yuiga por causa das preocupações que as meninas mostraram, mas ela ainda não acha que ele seja um bom tutor. Ela não acredita em encorajá-las a perseguir sonhos impossíveis. Kirisu até mencionou que ela sabia o que ia acontecer porque passou por algo semelhante, mas ela não explicou muito bem. Em vez de se sentir triste pelo que ela disse, Yuiga pega a mão dela e percebe hematomas e feridas. Isso faz com que ele perceba que Kirisu também estava procurando por Rizu quando ela se perdeu na floresta, e é por isso que ela sabe sobre o beijo. Yuga chama Kirisu de boa pessoa, mesmo que ela tente disfarçar, mas então Kirisu sorri quando vê Yuga com as garotas. Depois, o perdedor recebe uma boa notícia quando está apresentando seus relatórios ao diretor. Ele recebe elogios porque as meninas estão melhorando suas notas. Isso coloca um grande sorriso em seu rosto que nem desaparece quando estão na aula. Claro, os amigos dele acham que é porque ele está passando tempo com as meninas, e até especulam que ele pode estar secretamente namorando uma delas. Mas as coisas ficam complicadas quando um dos amigos descobre que Yuga beijou uma das meninas, e Yuruka ouve isso no corredor. Yuruka se sente muito para baixo depois de ouvir isso, e nem consegue se concentrar durante sua sessão individual com Yuga. Quando ela pergunta sobre o beijo, Yuga não consegue negar, e como resultado, Yuruka foge, inventando uma desculpa sobre ter treino do clube, mesmo sabendo que Yuga sabe que ela está mentindo. Depois disso, Yuruka senta-se sob uma árvore com lágrimas nos olhos e admite que é culpa dela por deixar as coisas se arrastarem desde o ensino médio. Por sorte, sua amiga gentil, Furuhashi, a encontra e elas têm uma conversa de coração para coração. Yuruka tenta esconder seus problemas amorosos falando sobre uma amiga em uma situação semelhante, mas Furuhashi percebe que na verdade ela está falando sobre si mesma e Yuga. Furuhashi encoraja Yuruka a ir em frente e garante que a apoiará totalmente. Quando as coisas parecem um pouco melhores, Rizu aparece e os vê se abraçando, mas quando Ruka sai, ela ouve rumores falsos sobre Yuga. Em vez de confessar seus sentimentos, Ruka decide ir para casa. Interessantemente, Rizu também ouve esses rumores e começa a deixar cair seus livros. Furuhashi, que é bom em ler as pessoas, acha que Rizu pode ser quem Yuga beijou. Mais tarde, Yuruka percebe que até suas colegas de natação estão começando a perceber algo. Parece que a história está se repetindo, pois elas decidem ajudá-la novamente. Enquanto isso, Yuiga se aproxima de Furuhashi para ver se ela tem alguma ideia sobre o que está acontecendo com Rizu e Yuruka. Em vez de revelar que ambas as garotas têm sentimentos por ele e não querer tomar partido, Furuhashi aconselha-o a ter cuidado com os sentimentos das garotas.
Depois de pensar bem, Yuiga decide manter uma certa distância das garotas caso elas tenham sentimentos por outra pessoa. Mas assim que ele toma essa decisão, Uruka aparece com uma saia mais curta e uma camisa mais aberta. Seguindo o conselho de sua amiga, ela pergunta a Yuiga se eles podem ir embora juntos. Infelizmente, o caminho para casa se torna constrangedor enquanto Uruka tenta se aproximar de Yuiga, enquanto ele tenta manter uma distância respeitosa. Eventualmente, eles chegam a um santuário e ambos decidem rezar, mas por razões diferentes. Yuiga reza pelo sucesso acadêmico enquanto Ruka reza para que o romance deles floresça. Por sorte, começa a chover e eles buscam abrigo em uma pequena casa próxima ao templo. Ruka rapidamente adormece após confessar a Yuiga que tudo o que rezou foi por um romance bem sucedido com ele. Bem, acontece que Uruka estava apenas fingindo estar dormindo. Ela aprendeu esse truque com suas amigas da natação. Mas então ela sente algo batendo em sua cabeça e lambendo todo o seu corpo. Ela pensou que fosse outra técnica de natação, mas na verdade era apenas um gato procurando abrigo. Quando a chuva para, eles descem as escadas. No entanto, Yuiga se distrai novamente com o decote de Ruka. Uruka percebe e pergunta a ele sobre isso. Yuiga admite que é difícil não olhar, então Uruka se aconchega mais perto dele. Mas Yuiga lembra que ela só deve usar isso na frente do cara de quem ela gosta. Uruka, sabendo exatamente o que está fazendo, sorri e concorda. No dia seguinte, Furuhashi vai até Yuga para pedir conselhos e aulas. Isso se tornou uma coisa regular para eles, mas desta vez Furuhashi estava ensinando enquanto Yuga tomava notas. Eles decidiram ir para a aula juntos, mas enquanto Furuhashi estava caminhando, ela de repente tropeçou e caiu diretamente nos braços de Yuga. Parecia que estavam abraçando qualquer um que passasse, o que preocupou Furuhashi. Infelizmente, Rizu também os viu. Ela também estava a caminho da escola, e parecia zangada enquanto se aproximava. Furuhashi pensou que Rizu estava chateada com o que viu, então ela teve a ideia de Yuiga segurar a mão de Rizu no caminho para a sala de aula. Parece que Furuhashi entendeu mal a expressão de Rizu e achou que ela ainda estava zangada. Na tentativa de compensá-la, Furuhashi empurrou Yuiga em direção a Rizu, esperando um abraço, mas não saiu como planejado. Em vez disso, o rosto de Yuga acabou no peito de Rizu, e ambos foram repreendidos. Acontece que o pai de Rizu quebrou os óculos dela, por isso ela estava com uma expressão fechada. Ela não estava nem um pouco zangada com o abraço, se é que o viu. Alguns dias depois, Yuga estava voltando para casa sozinho enquanto estudava. De repente, ele percebeu um gato preso em uma árvore. Sendo a pessoa de bom coração que é, ele tentou ajudar o gato a descer. Foi então que Kirisu apareceu e viu o que ele estava fazendo. Surpreendentemente, ela decidiu ajudar também. Quando o gato pulou da árvore, ela o pegou graciosamente. Infelizmente, ela acabou torcendo o tornozelo ao cair em uma pedra. Então, Yuiga não tem outra opção a não ser ajudar Kirisu a voltar para casa. Embora ela insistisse que estava bem, a confusão em seu apartamento sugeria o contrário. Yuiga decidiu entrar e, para sua surpresa, o lugar de sua professora rígida estava bastante bagunçado, o que era inesperado. Apesar da situação, como ele a havia ajudado, Kirisu gentilmente ofereceu-lhe um café e até o ajudou a estudar. No entanto, as coisas ficaram um pouco estranhas quando Yuga acidentalmente tropeçou no sutiã de Kirisu. Isso criou um momento de desconforto, mas então Kirisu de repente se virou para Yuiga e confessou que não podia mais manter isso em segredo. Acontece que ela estava se referindo à bagunça em seu apartamento e se ofereceu para limpá-lo. Depois de terminarem de arrumar, o lugar dela ficou impecável. Durante o processo, Yuga descobriu troféus e fotos de Kirisu de seus dias de bailarina. Isso explicou por que ela tinha tais visões, mencionando que ela teria preferido focar em seus talentos em vez de seus sonhos. Mesmo que Yuga não discordasse da perspectiva de sua professora, ele acreditava que se arrependeria de não ajudar aqueles que eram menos talentosos em vez de não fazer nada. Depois de sair do apartamento de Kirisu, Yuiga tira um momento para dizer à professora que ela é amiga de Ana e percebe que sua professora é realmente uma pessoa gentil. Por outro lado, Kirisu estava apenas nervosa, porque era a primeira vez que tinha um homem em seu quarto. Naturalmente, Yuiga compartilhou o que aconteceu com Furuhashi e as meninas. Considerando os sentimentos de sua amiga, aconselharam Yuiga a não contar a ninguém sobre isso. Furuhashi estava tão preocupada com Yuiga passando tempo no apartamento de uma garota à noite que o levou a uma árvore e fingiu que era uma tarefa para ajudá-lo a entender as garotas. Infelizmente, como acontece no ensino médio, as pessoas que viram isso entenderam mal a situação e pensaram que Furuhashi e Yuiga estavam namorando. Os colegas de Furuhashi continuaram incomodando-a sobre isso. Infelizmente, Yuiga não fez muito para parar o boato quando mencionou que ele e Furuhashi têm uma conexão especial e até a buscou no quarto deles. No entanto, seus colegas, liderados por Kasaima, decidiram observá-los secretamente para ver se eles estavam realmente namorando. Mas quando viram que eles estavam apenas estudando juntos, a espionagem terminou abruptamente. Na verdade, eles acabaram estudando tão bem que o boato desapareceu completamente. Yuiga orgulhosamente mostra seu novo smartphone, que sua mãe ganhou em um concurso. Mesmo que toda a família usasse, ele está feliz por ter algo que ajudará nos estudos. Mas acontece que ele não é muito bom com tecnologia. Felizmente, Ruka vem ao resgate e se oferece para ajudá-lo. Yuiga pede a Uruka para encontrar métodos de estudo eficazes e ela descobre algo interessante: estudar na banheira pode realmente torná-lo mais eficaz.
Então, cada membro do grupo de estudo vai para casa com uma ideia para tentar. O próprio Hyuga decide tentar e usa o celular enquanto está na banheira. Mas ele não aprendeu a lição nem leu o manual. Como resultado, ele acaba tendo alguns momentos embaraçosos com seus amigos. Primeiro, ele acidentalmente envia uma mensagem para Furuhashi enquanto ela está no banho, o que a deixa envergonhada por estar enviando mensagens para um garoto nessa situação. Depois, quando ele tenta usar o telefone novamente, ele inesperadamente liga para Rizu, e o pai dela atende a chamada, tentando intimidar e agradecer Hyuga ao mesmo tempo. No entanto, quando Rizu pega o telefone, as coisas ficam ainda mais constrangedoras. Ambos percebem que estão falando no telefone enquanto estão nus, e para piorar as coisas, Hyuga acidentalmente liga para Ruka também. Desta vez, quando Ruka tenta colocar a chamada no viva voz, ela acidentalmente abre uma videochamada. Você pode imaginar o quão envergonhados eles devem ter ficado? Infelizmente, o telefone cai na água por causa do incidente. Apesar do incidente com o telefone, o grupo continua com seus estudos. Hyuga percebe que Ruka está indo muito bem em seus estudos. Ele a incentiva a continuar o bom trabalho porque a competição dela está se aproximando. Ruka está sempre animada e determinada, mas seus colegas de equipe lembram-na de cuidar de si mesma e não exagerar. Parece que ela tem dificuldade em encontrar um equilíbrio entre seus estudos e cuidar de si mesma. Ela está preocupada em se sair bem em ambas as áreas, então acaba estudando até tarde da noite, mesmo quando está exausta. Na manhã seguinte, enquanto Hyuga e Ruka estão andando para a escola, Hyuga percebe que Ruka não parece bem e está tendo dificuldade para andar. De repente, ela desmaia e Hyuga corre para levá-la à enfermaria. Enquanto Ruka está descansando, Hyuga a elogia por todo o esforço que ela tem colocado e menciona que a pessoa de quem ela gosta é muito sortuda. Quando as coisas começam a ficar doces, Ruka se mexe em seu sono e alcança Hyuga para abraçá-lo, deixando-o paralisado de surpresa. Mas antes que possam aproveitar o momento, o time de natação de Ruka entra na sala, e Hyuga tem que rapidamente se esconder debaixo da cama. Enquanto estavam na enfermaria, Hyuga teve uma revelação surpreendente de uma das amigas de Ruka. Acontece que Ruka realmente gosta dele. Hyuga fica surpreso e não sabia como reagir a essa nova informação. Mais tarde à noite, enquanto caminhava para casa com Ruka, apesar do constrangimento, eles acabam passando um tempo de qualidade juntos. Eles até saem para comer ramen no caminho para casa. No entanto, durante a conversa, Ruka pergunta se Hyuga já está em um relacionamento. Sem pensar, Hyuga faz um comentário duro sobre não ter tempo para isso. Ele imediatamente se arrepende de suas palavras quando vê a reação de Ruka. Tentando esclarecer a situação, ele também pergunta se é dele que ela gosta. Ruka se virou para olhá-lo e com uma cara que parece esconder a verdade, ela diz que não é. Então, Hyuga está caminhando enquanto estuda quando inesperadamente se depara com Kirisu novamente. Desta vez, ela está sentada fora do seu apartamento em um dia quente. Hyuga tenta ignorá-la, mas ela o agarra e o puxa para dentro do seu apartamento bagunçado. Para tornar as coisas ainda mais interessantes, há uma barata que assusta Kirisu. Ela pula nos braços de Hyuga, e bem, digamos que ele está em uma situação um pouco apertada. Como Kirisu tem muito medo do inseto, Hyuga decide se livrar dele. Ele rapidamente cuida da barata, mas Kirisu pede para ele ficar porque ela ainda está escondida. Ela até diz que fará qualquer coisa por ele. Hyuga decide ficar e estudar um pouco mais. O tempo voa, e antes que percebam já é noite. Kirisu oferece jantar a Hyuga, já que ela já pediu a comida. Logo após Hyuga e Kirisu se acomodarem para o jantar, a campainha toca. É a Rizu fazendo uma entrega. Agora as coisas ficam um pouco estranhas, porque Rizu se junta a eles para o jantar e há uma tensão no ar. Rizu quer que Hyuga revele o que está acontecendo, mas Kirisu está envergonhada e não quer que ele diga nada. Para descontrair, Hyuga sugere jogar o jogo de cartas de Rizu. Infelizmente, isso não ajuda muito porque Kirisu continua ganhando e Rizu não é muito boa no jogo. Mas Hyuga aproveita para explicar que Kirisu é na verdade gentil e carinhosa quando ela não está por perto. Rizu não parece perceber até que ela vê Kirisu sendo aterrorizada pela barata. A corajosa Rizu casualmente a esmaga com um pedaço de papel. Enquanto voltam para casa, Rizu agradece a Hyuga, porque ele a fez perceber que ela também deveria considerar os sentimentos do antigo tutor. Alguns dias depois, a mãe de Hyuga fica muito doente e não pode ir trabalhar. Então, sendo o bom filho que é, Hyuga assume o turno dela para ajudar. Mas aqui está o problema. A mãe dele trabalha em uma loja chique de roupas íntimas, e não é realmente um lugar adequado para caras como ele. Mas ele ainda assim vai em frente. E adivinha? O seu colega vê o quanto ele está constrangido e o faz vestir a fantasia de mascote da loja. Dá pra imaginar como ele se sentiu envergonhado. Mas olha, pelo menos ele pensou que ninguém conhecido entraria na loja. Bem, essa esperança não durou muito porque Ruka e Rizu entraram logo em seguida. E como o colega de trabalho teve que sair, Hyuga é o único ali para ajudá-las. Ele acaba medindo o busto de Rizu e escolhendo um conjunto de roupa íntima para Ruka que ela achava que um garoto do terceiro ano gostaria. Depois que Ruka e Rizu saíram, a professora Kirisu ficou presa em um dos provadores e chamou Hyuga para ajudar a desabotoar o sutiã. Você acredita nisso? E o engraçado é que ela nem percebeu que ele era um cara, então ela simplesmente deixou o sutiã cair bem na frente do mascote.
Vamos falar sobre um momento constrangedor. Mas espere, tem mais. Furuhashi também fez sua grande entrada, sentindo-se envergonhada por fazer compras com Ruka. E porque ela queria encontrar um tamanho maior, pediu ao mascote tamanhos diferentes pensando que eles magicamente cresceriam. E adivinha só? Ela foi a única que percebeu que era o Yuiga na fantasia quando saiu do vestiário. Felizmente, o colega dele voltou a tempo de tirar a cabeça da fantasia para Furuhashi, que tinha uma expressão de cansaço no rosto. Cara, eu reconheço essa cara de cansaço. É de memes. O verão chegou, mas em vez de relaxar nas férias na praia, os estudantes estão ocupados estudando para os exames de ingresso. Yuga, sendo o cara trabalhador que é, se matriculou em uma escola preparatória. E adivinha só, a escola está cobrindo suas despesas por causa de suas habilidades incríveis de tutoria e as altas notas das garotas. Falar sobre uma situação em que todos ganham, mas é aqui que as coisas ficam interessantes. Pouco antes da aula começar, uma pequena garota de cabelos roxos se aproxima de Yuiga e pede para sentar ao lado dele. Ele pensa que ela é muito jovem para a aula, mas ela insiste e educadamente pede para ele se mover um pouco. Yuiga supõe que ela esteja no ensino fundamental e se confundiu. Mas quando ele pergunta, ela fica brava e mostra sua carteira de identidade. Acontece que Kaminami, que ele pensava ter 19 anos, na verdade é sua veterana da academia. Ela não conseguiu entrar na faculdade de medicina na primeira tentativa, então agora ela está no segundo ano de revisões. Assim que a aula começou, Yuga percebeu que acompanhar as lições na escola preparatória não era tão fácil quanto ele pensava. Estudar diligentemente não era suficiente para aumentar suas notas magicamente. Quando chegou o intervalo, ele se sentiu totalmente esgotado. Mas ei, adivinha só? Kominami vem ao resgate. Ela empresta algumas anotações para ele copiar e até dá conselhos sobre como lidar com os estudos em situações difíceis. Graças a ela, Yuiga conseguiu passar o dia. Mas aí vem o problema. Quando chegou a hora de ir embora, Kominami já tinha ido, e Yuiga perdeu a chance de agradecê-la. Então, enquanto Yuiga caminhava sem prestar muita atenção, de repente percebeu que não tinha ideia de onde ficava a estação de trem ou onde ele estava. E do nada, dois caras grandes apareceram e se ofereceram para levá-lo ao seu destino desejado. Ufa, ainda bem que não era algum tipo de esquema de sequestro. Em vez disso, eles o levaram para um café de maid. Agora, aqui está o ponto. Yuga se sentiu bastante desconfortável com todas aquelas garotas vestidas como adoráveis empregadas domésticas paparicando-o, especialmente porque isso custava dinheiro. Ele fez uma linha direta para a saída, mas assim que estava prestes a escapar, uma empregada que estava atrasada entrou no café e, surpreendentemente, é a Kominami. Então é revelado que Kominami está trabalhando em um bico para pagar suas despesas da faculdade de medicina, e ela é na verdade bastante popular no café. Assim como as meninas que ele tutoria, Kominami tem dificuldades com ciência. Então Yuiga decide ficar por perto e ajudá-la a estudar. Que cara legal, né? Ele até volta no dia seguinte só porque os colegas de trabalho de Kominami pediram. Mas é aqui que as coisas ficam um pouco embaraçosas. No caminho de casa ele esbarra com o pai da Kominami e adivinhe quem vem correndo atrás dele com seu traje de empregada? Isso mesmo, é a Kominami. Ela esqueceu seu passe de trem ou algo assim. Depois o pai da Kominami, que é médico, é na verdade um cara legal, mas ele e Kominami têm uma pequena discussão sobre ela seguir medicina. Mas adivinha só? Assim como fez com as outras meninas, Yuga apoia a decisão de Kominami e diz a ela que deve tentar. Afinal, você nunca sabe se pode fazer algo a menos que tente, certo? Agora, aqui é onde as coisas ficam interessantes. Para sair daquela situação de uniforme de empregada, eles inventam uma pequena mentira e dizem que Yuga é o namorado de Kominami. Esperto, não? Enfim, avançando um pouco, as garotas acabam encontrando Kominami e Yuga em um restaurante. Todos acabam se matriculando na mesma escola preparatória. Mais tempo para passarem juntos e quem sabe que tipo de aventuras os aguardam lá. Yuiga explica que as garotas estão sob a orientação de seus alunos. Está na verdade orgulhosa por elas terem se matriculado na escola por conta própria. Infelizmente, elas também acharam difícil durante o primeiro dia, mas assim como ela fez por Yuiga, Kominami as ajuda. Assim que estão prestes a ir para casa, começa a chover, e eles decidem ficar na casa de Kominami primeiro para esperar a chuva passar. Todos ficam molhados e Yuga vê Ruka usando a roupa íntima que ele havia escolhido, para grande constrangimento deles. Furuhashi agradece ao pai de Kominami e o assunto passa para Yuga, quando ela descobre que aparentemente ele é o namorado da filha. Ela o confronta sobre isso, mas felizmente a própria Kominami esclarece a confusão. Com base nas reações dela, Kominami teoriza que talvez Furuhashi tenha sentimentos por Yuga. Os professores estão saindo à noite, mas Kurisu-sensei, como de costume, recusou o convite deles para ir a outro clube. E ainda bem que fez isso, porque seus colegas homens estavam sendo um pouco amigáveis demais. Um deles até imaginou ela vivendo uma vida chique e super limpa. No caminho para casa, ela está pensando em como esses tipos de situações nunca são confortáveis para ela. Mas adivinhe, ela vê Yuga na entrada de um café de empregadas. Kurisu segura o ombro do seu aluno que estava em uma conversa com um dos funcionários do café e pergunta o que ele está fazendo lá. Ops, Yuiga está prestes a se meter em encrenca, mas não se preocupe, Kominami aparece e explica toda a situação. Kurisu fica surpresa ao ver sua antiga aluna e começa a provocar Kominami sobre trabalhar no Maid Café e seu objetivo de se tornar médica. A professora Kurisu estava mais preocupada em tirar Yuiga do café de todo o bairro. Kominami, sendo uma brincalhona, agarra Yuiga e diz que talvez Kurisu não goste da escolha dele de namorada.
Sim, Kominami ainda brinca sobre ser namorada do Hyuga. Então ela agarra o outro braço dele e agora Hyuga se torna a corda em sua pequena disputa. Coitado, tudo o que ele queria era estudar, mas a confusão deles causou mais problemas do que esperavam. De repente, Kurisu tropeça e cai em cima de um dos funcionários do café, torcendo o tornozelo deles. Isso é que é azar. Kominami assume o comando e faz Kurisu ajudar como empregada temporária. Isso significa que Kurisu tem que usar uma roupa de empregada e praticar cumprimentar os clientes com Hyuga, mas ela acaba mais limpando do que interagindo com os clientes. Apesar de tudo, pelo menos Hyuga pôde ver Kurisu linda naquela roupa de empregada. Mas como esperado, limpar não era realmente o ponto forte da Kurisu. Em poucos minutos ela acabou tropeçando e fazendo uma bagunça, e adivinhe quem teve que limpar? Isso mesmo, o pobre Hyuga. Mas ei, a noite acabou sendo um sucesso e a turma comemorou com algumas bebidas. Foi aí que a Kominami se abriu sobre o quanto a Kurisu tinha influenciado sua vida, mesmo que a Kurisu sempre fosse contra seus sonhos. Ela se tornou a razão para Kominami se rebelar contra as expectativas dos outros. Infelizmente, eles não tiveram a chance de elogiar Kurisu pessoalmente. No caminho para casa, Kurisu acidentalmente tomou um gole de álcool e ficou bêbada só com aquele gole. Yuiga teve que carregá-la nas costas porque ela estava elogiando todos os alunos que tinha, especialmente ele. Então, alguns dias depois, Kurisu teve um pequeno problema com seu guarda-roupa de trabalho. Acontece que ela não tinha roupas adequadas, porque geralmente usava macacões em casa. Ela procurou em seu armário, sentindo-se um pouco ansiosa, e adivinha o que ela encontrou? Seu antigo uniforme escolar. Ela pensou que estava segura porque era verão e não esperava que ninguém que conhecia a visse na escola, mas infelizmente sua aparência chamou a atenção da polícia quando entrou em seu carro. Felizmente, Yuiga veio ao resgate e viu Kurisu naquela situação. Ele sabia exatamente por que ela estava usando suas roupas antigas. Kurisu foi gentil o suficiente para dar-lhe uma carona para a escola, mas ela estava com pressa para evitar mais embaraço. Com a ajuda de Hyuga, eles conseguiram realizar o que precisavam rapidamente. No entanto, a direção rápida de Kurisu anteriormente esgotou o tanque de combustível do carro dela, então eles tiveram que ir para casa a pé. Mais tarde, Hyuga notou que Kurisu olhava para um grupo de estudantes desfrutando de sorvete. Isso o deixou curioso sobre a vida dela no ensino médio. Kurisu compartilhou que não tinha muito tempo para sair e se divertir porque estava realmente focada em patinação artística. Yuiga, sendo o cara gentil que é, foi buscar para cada um deles um cone de sorvete, e eles se sentaram juntos em um banco, tendo um momento agradável. Mas então eles avistaram Furuhashi e Rizu comprando sorvete também. Ah não. Yuga e Kurisu rapidamente se esconderam atrás do banco e nos arbustos, esperando que seus amigos não os vissem. Mas para sua surpresa, Furuhashi e Rizu acabaram sentando bem onde eles estavam escondidos. Foi tão difícil para Yuiga e Kurisu ficarem quietos. Primeiro, Kurisu quebrou um galho sem querer e então, quando tentaram se aproximar mais para se esconder, o sorvete derreteu e fez uma bagunça em seu pescoço, fazendo-a ofegar. Claro, Furuhashi ouviu o barulho e foi verificar. Em um movimento rápido, Yuiga fingiu beijar Kurisu para parecer que eles estavam apenas tendo um momento romântico. Funcionou perfeitamente e Furuhashi e Rizu os deixaram em paz. Depois de alguns dias, Uka e Yuga estão estudando juntos, mas as coisas ficaram muito estranhas entre eles. Eles não conseguiam nem ter uma conversa adequada, então ambos decidiram buscar a ajuda de sua amiga, Furuhashi, que sempre parece saber o que está acontecendo. É bem fofo como Yuiga até usou a desculpa de que seu amigo estava em uma situação parecida ao descrevê-lo para Uka. Tanto Yuiga quanto Uka deram as mesmas desculpas para seu constrangimento, e tudo se resumiu a quando Yuiga perguntou se ele era o cara de quem Uka gostava, e ela negou. Apesar de não querer tomar partido, Furuhashi sugere que Yuiga e Uka se encontrem e conversem. Eles seguem o conselho dela e se sentam juntos em um banco, mas em vez de conversarem, ambos acabam mandando mensagens para Furuhashi ao mesmo tempo, pedindo ajuda. Mal sabiam eles, Furuhashi estava na verdade sentada bem atrás deles, disfarçada. Ela quase é pega, mas felizmente seu disfarce envolve enchimento no sutiã, então eles não a reconhecem. Infelizmente, não importa qual assunto Furuhashi sugira, eles têm dificuldade em manter uma conversa adequada. Quando tudo parece perdido, Yuiga elogia Uka, dizendo que ela fica bonita com seu rabo de cavalo. Curiosamente, Furuhashi também usa um rabo de cavalo. Quando Yuga agradece a ela pelo conselho, eles começam a conversar novamente, como costumavam fazer. Mais tarde, o grande torneio de natação de Uka está quase chegando. Mesmo com as aulas de verão, Yuga está lá para apoiar sua amiga. Uka mostra suas habilidades incríveis na piscina e brilha durante a competição. Infelizmente, o time deles é desclassificado devido a uma falsa largada por um membro do segundo ano. Surpreendentemente, Uka e os outros estudantes do terceiro ano estão bastante tranquilos sobre isso. A própria Uka permanece forte, mesmo sendo seu último torneio. Quando Yuga pergunta como ele pode animá-la, ela sugere saírem juntos hoje à noite. Ambos se esgueiram para dentro da antiga escola de ensino fundamental e começam a relembrar o tempo que passaram lá. Uka compartilha como costumava anotar Yuiga todos os dias e até praticava dizer o nome dele no espelho. Eles vão para a piscina e relaxam, enquanto têm uma conversa sincera. Yuiga lembra que Uka negou estar apaixonada por ele antes, então ele sugere praticar uma confissão com ele, na esperança de ajudá-la a expressar seus sentimentos para a pessoa de quem gosta. Uka concorda, mas somente se ele a chamar pelo primeiro nome.
Assim que ele diz Uka, ela confessa seus sentimentos, mas não parece genuíno. Eles acabam caindo na piscina. E quando Hyuga a chama pelo primeiro nome novamente, ela fica envergonhada e se esconde debaixo d'água. O festival finalmente chegou, e Hyuga e sua família estão animados por estarem lá, mesmo que sua mãe se sinta um pouco culpada por ele estar tirando um tempo dos estudos. Mas Hyuga a tranquiliza, e todos se divertem muito. Eles inesperadamente encontraram Uka e Furuhashi, que estavam ambas vestindo belos kimonos. Furuhashi pergunta a Hyuga se elas estão bonitas, secretamente esperando que ele elogie Uka novamente, e ele o faz. Mesmo que ele mencione que Furuhashi parece natural nos kimonos, isso não incomoda Uka. Só de ouvir que ele acha ela bonita já é suficiente para deixá-la feliz. Quando a mãe de Hyuga decide deixá-lo sair com seus amigos, Furuhashi finge ter esquecido algo, para que Uka e Hyuga possam ficar sozinhos. Infelizmente, eles não tiveram muitas chances de desenvolver seu relacionamento além da amizade. Depois de aproveitarem o tempo no festival, Uka e Hyuga percebem que a barraca de udon de Rizu e seu pai está cheia de clientes. Eles decidem ajudar. Uka ajuda na cozinha com o pai de Rizu, enquanto Hyuga ajuda Rizu com as entregas. É uma chance para Rizu passar um tempo com Hyuga desta vez. Enquanto isso, Furuhashi fica sozinha, aproveitando sua comida e admirando o belo céu noturno. Lenta, mas seguramente, eles terminam todas as entregas. Enquanto Rizu avança, Hyuga vê algo realmente estranho acontecendo em uma das barracas. Há uma moça de cabelo rosa no festival que é realmente boa nos jogos de tiro. Acontece que é realmente a professora deles, mas ela fica envergonhada e acaba escorregando e se machucando. A máscara dela quebra e ela arranha o joelho. Coitadinha, Hyuga tem que dar uma carona pra ela até a enfermaria de novo. Quando eles chegam lá, adivinha quem está no comando? É a Kaminami e o pai dela. Eles estão super ocupados, então Hyuga tem que ajudar. E olha só, seu primeiro paciente é seu professor, que faz alguns sons engraçados durante o tratamento. O festival está terminando e Furuhashi ainda está lá. Acontece que ela estava tão encantada com as estrelas que perdeu a noção do tempo, mas então ela desce apressada as escadas e encontra uma criança chorando que está perdida. Sendo a pessoa gentil que é, ela decide garantir que a criança chegue em casa em segurança, mesmo que isso signifique que ela possa perder o último. Trem. Hyuga também está atrasado porque está recebendo agradecimentos do seu suposto sogro, e adivinha? Ele também se depara com uma criança perdida, e descobre que essa criança e a que Furuhashi ajudou são na verdade irmãs. Os dois heróis acabam se encontrando na estação porque ambos perderam o último trem enquanto ajudavam as crianças. Eles decidem esperar por um táxi e até tentam caminhar até a rua principal para encontrar outra forma de se locomover. Mas então os pés de Furuhashi começam a doer de andar de sandálias. Então eles bolam um novo plano. Eles decidem se hospedar em uma pousada. Mas sabe de uma coisa? É meio suspeito para um garoto e uma garota do ensino médio se registrarem juntos em uma pousada, então eles fingem ser irmãos. E adivinhe só, quando descobrem que só sobrou um quarto, as coisas ficam ainda mais constrangedoras, especialmente porque o quarto só tem um futon. O dono da pousada pede desculpas por não ter futons suficientes, mas já que Hyuga e Furuhashi estão fingindo ser irmãos, tudo bem. Como esperado, eles se sentem extremamente desconfortáveis com toda a situação. As coisas chegam a um ponto crítico quando suas costas se tocam acidentalmente debaixo do cobertor. Para quebrar o clima, Hyuga tenta pensar em um assunto, mas então ele olha pela janela e vê o deslumbrante céu noturno. Ele não resiste e chama Furuhashi para se juntar a ele. Eles passam um tempo observando as estrelas, e Furuhashi compartilha uma memória especial sobre sua mãe e um livro favorito. Sua mãe costumava dizer que mesmo que ela tenha partido, ela ainda está lá em cima nas estrelas, assim como as estrelas do livro. É por isso que Furuhashi é tão fascinado por astrologia. Depois de compartilhar essas memórias queridas, eles adormecem aconchegados como amantes. Na manhã seguinte, no trem, a dupla fica super constrangida por causa do que aconteceu na noite anterior. Na noite seguinte, Hyuga termina sua cota de deveres como tutor e designa diferentes tipos de lição de casa para as 3 meninas, de acordo com suas capacidades, cada uma nas áreas em que tem dificuldade. Ele coloca sua caneta na mesa e pensa no que pode fazer para melhorar a compreensão de Furuhashi em matemática. Ele se lembra dela explicando sobre entender a essência dos problemas matemáticos, pois a considera progredindo bem na resolução de equações. Ele então pensa na situação de Rizu, lembrando como ela explica seu progresso ao identificar os sentimentos dos personagens que analisou ontem. Ele decide que é melhor para Ruka ter mais leituras para melhorar suas habilidades de forma eficiente. No dia seguinte, Rizu se aproxima da recepcionista na escola para ver os resultados do seu exame prático. Seu rosto mostra uma mistura de ansiedade e confiança falsa sobre os resultados que verá. Ao puxar o papel do envelope, o suor escorre pelo seu rosto. Ela está preparada para ver notas A, mas em vez disso encontra notas I no papel. Seus olhos se arregalam de choque e uma leve expressão de desespero cruza seu rosto. Ela corre para o quarto onde Furuhashi e Ruka estão. Antes de sua chegada, as 3 meninas no quarto estavam discutindo sobre tamanhos de sutiã. Rizu chega, parecendo desanimada, e o quarto fica em silêncio enquanto esperam que ela compartilhe sua notícia. Quando o faz, as meninas a entendem mal, achando que ela está falando sobre tamanhos de sutiã. Elas a consolam erradamente, aumentando ainda mais sua angústia. Rizu então pergunta sobre as notas deles, que Furuhashi e Ruka discutem abertamente, levando a mais mal-entendidos.
Eventualmente, eles a consolam, mas erroneamente acreditam que Hyuga é um pervertido silencioso com base nas palavras anteriores de Furuhashi. Durante a sessão de tutoria de Hyuga com Ruka no restaurante de sua família, sua mente está ocupada com a ideia de saber se Hyuga é realmente um pervertido. Ela fica extremamente perturbada quando Hyuga discute metáforas e cora quando ele pergunta sobre as notas de seus exames práticos, interpretando mal suas intenções. Ela até acredita erroneamente que Hyuga quer tocar nos bens dela, então ela permite que ele o faça, levando a constrangimento e sendo repreendida pelo pai. No dia seguinte, Hyuga e as 3 garotas estudam matemática juntas. Após a sessão de estudos, eles decidem tomar um banho, mas entram por engano no banho público masculino. Hyuga compartilha shampoo com Furuhashi até que percebem o erro e causam ainda mais confusão quando a toalha de Hyuga escorrega na frente de Ruka e Rizu. As garotas se desculpam e mudam para o banho correto, mas encontram problemas quando os amigos de Uega entram no banho público e falam sobre espiar o banho das meninas. As meninas se escondem debaixo d'água e saem sem serem vistas. Mais tarde, as meninas pedem desculpas e oferecem uma bebida a ele, mas ele recusa e devolve as roupas íntimas de Furuhashi que encontrou no chão ao sair do banho. Um dia, enquanto estudava no Might Café, todas as empregadas dizem ao Uega que o negócio delas começou a limpar casas como um bico. Elas receberam um monte de pedidos de clientes, mas não têm funcionários suficientes. Elas pedem ao Uega para ajudar Kominami com os pedidos dos clientes do dia. O Uega concorda porque também será pago por isso. Então eles pegaram a estrada com Kominami dirigindo a motocicleta e Uega como passageiro. Ela dirige rápido e está pronta para limpar casas. Uega se desculpa pelo inconveniente, mas diz a ela que está totalmente bem com isso e que na verdade se beneficia do trabalho. Assim que chegam à primeira casa, surpreendentemente é ninguém menos que a de Kirazu, que é extremamente defensiva de sua reputação como professora. Então ela tenta pagá-los para cancelar o serviço de limpeza, mas Kominami não permite que isso aconteça porque é como um insulto à sua profissão. Assim, ela tenta entrar, mas Kirazu puxa Uega para dentro. Uega limpa o quarto em apenas 30 minutos antes que Kirazu finalmente deixe Kominami entrar. E quando Kominami vê como está brilhante e limpo, ela fica ainda mais chateada. Uega tenta confortá-la e a convence a seguir para o próximo cliente. Então, sem perder mais tempo, eles vão para a próxima casa e, infelizmente, é a casa da Ruka. A mãe dela está doente, então ela não pôde cuidar da casa. Quando Ruka abre a porta, ela fica surpresa ao ver Kominami e Uega lá. Eles entram rapidamente apenas para encontrar uma cozinha limpa e o jantar preparado pela própria Ruka. Enquanto estão comendo, Kominami fica bravo novamente, reclamando por não ter que fazer nenhum trabalho enquanto ainda recebe pagamento. Ruka explica que está apenas muito animada e sente-se pressionada a limpar e cozinhar por causa da presença deles. Uega tenta convencer Kominami de que talvez a próxima casa será a que ela pode limpar. No entanto, quando chegam à terceira casa, descobrem que é a residência de Furuhashi. Ambos os lados ficam totalmente chocados. Furuhashi começa a explicar a situação em sua cozinha para Kominami, mas então percebe que Uega parece confuso. Ela pensa que ele a vê como uma típica garota que não sabe cozinhar ou limpar. Lembrando de sua cozinha bagunçada, ela não quer que Uega a veja. Então ela rapidamente lhes dá o pagamento pela limpeza, pede desculpas pelo inconveniente e se curva. Kominami realmente quer entrar e limpar porque está frustrada com seu orgulho profissional. Mas Furuhashi consegue mantê-los fora de casa por um tempo, e pede macarrão do restaurante da Rizu. Depois que eles vão embora, Kominami fica muito deprimida e começa a chorar porque seu orgulho foi ferido por aqueles clientes. Uega tenta consolá-la e diz que ele está indo na direção oposta, mas então Kominami agarra sua camisa e implora para que ele a deixe limpar a casa dele. Ela realmente quer provar a si mesma. Então, no dia seguinte, Kirazu fica brava com Furuhashi por cochilar na aula. Mas então algo louco acontece com Kirazu. Ela está preparando um teste para amanhã, mas seu laptop desliga de repente e ela perde todo o seu trabalho. Agora ela está privada de sono e está fazendo o seu melhor para não adormecer durante as provas. Ela quer manter sua reputação como uma boa professora e não quer se envergonhar na frente da turma, especialmente porque ela repreendeu Furuhashi por cochilar. Mais tarde, há uma assembleia e Kirazu tem que se sentar no palco com os outros professores. Ela está lutando para se manter acordada e quando está prestes a cochilar, Uega espirra bem alto e a acorda. Depois disso, Kirazu vai para casa, mas perde sua chave. Mais tarde, enquanto a procura, ela encontra Uega e ambos acabam procurando por horas, apenas para descobrir que a chave estava na bolsa de Kirazu o tempo todo. Finalmente, Kirazu pode entrar em casa, mas ao entrar, ela adormece na entrada. Uega tem que carregá-la para a cama. Uma noite, Rizu está olhando para ela mesma no espelho. Ela vê que sua franja está realmente longa, então decide cortá-la um pouco. Mas bem, quando ela está no meio do corte, seu pai entra por acidente. Ela acabou cortando a franja muito curta e agora parece uma versão fofa de boneca dela mesma. No dia seguinte, Rizu está indo para a escola quando vê suas amigas Furuhashi e Ruka à distância. Elas acenam e começam a caminhar em sua direção. Elas parecem impressionadas e um pouco confusas com seu novo visual. Quando Rizu as enfrenta, há um momento de silêncio. Furuhashi pergunta sobre sua franja e diz que fica muito bem nela.
De repente, Uega aparece e cumprimenta a todos. Mas quando ele tenta cumprimentar Rizu, ela rapidamente vira a cabeça e sai correndo, deixando Uega confuso. Quando Rizu chega à escola, ela vai direto ao banheiro para resolver seu dilema capilar. Mas assim que ela está lá, alguém entra pela porta e diz: "Oi, é Sawako, sua melhor amiga que quer falar sobre seus novos penteados para o novo semestre." Mas quando Sawako vê o cabelo de Rizu, ela fica sem palavras. Rizu acha que a reação de Sawako significa que seu cabelo não está legal. Então, durante as sessões de tutoria, Rizu decide usar uma máscara engraçada japonesa para esconder o rosto. Uega fica preocupado e pensa que talvez Rizu não goste dele. Então, do nada, Furuhashi tira a máscara de Rizu, o que a assusta. Ela rapidamente cobre o rosto na frente de Uega, mas quando Uega vê seu rosto, ele nem percebe sua nova franja. Rizu grita de incredulidade. Uega tenta adivinhar quais mudanças ele deveria perceber para não fazê-la se sentir mal, mas ele é muito desinformado para descobrir. Eles acabam indo para casa juntos e Uega tenta confortar Rizu. Uega tenta acompanhar o ritmo de Rizu. Ele a impede de caminhar chamando-a pelo primeiro nome, Haruka, e ela cora e olha para Uega. Uega a confronta. Ele quer tentar pela última vez e adivinhar. Rizu sabe que mesmo que ele pudesse adivinhar qualquer mudança, ela não ficaria feliz com isso porque mostraria o quanto ele está desinteressado. Inesperadamente, Uega diz a ela que agora ela tem mais expressões faciais e isso o fez sentir que ela confia nele em suas habilidades de tutoria. Ela cora, surpresa, e sorri para concordar com ele de qualquer maneira. No dia seguinte, Sawako nota o estojo de lápis muito gasto de Rizu e sugere que ela compre um novo amanhã. Rizu concorda, mas está preocupada com as escolhas de estilos. Então Sawako quer sair com ela e sugere animadamente que ela vá junto. Elas planejam as atividades para amanhã. O dia se aproxima para elas comprarem o estojo de lápis. Sawako está extremamente animada para realizar seus planos quando vê o Uega por trás. Ela sabe que Rizu gosta dele, então com um leve gesto de desapontamento, ela amassa sua lista de planos e chama o Uega para acompanhar Rizu. No entanto, o Uega descobre na noite passada sobre a empolgação de Sawako para hoje através de seus tweets, o que a leva a explicar para ele como Rizu impacta muito sua confiança. Mas ela está agradecida, sem perceber, Rizu está na verdade logo atrás dela quando ela confessa gostar dela. Rizu elogia ela por deixá-la se sentir bem e influenciar os outros. Quando Rizu revela seu medo de que Sawako esteja brava com ela, Sawako em pânico expressa seu desejo de acompanhá-la, mas acaba caindo sobre Rizu e segurando acidentalmente seus atributos em uma situação muito estranha. Um dia Sawako sugere um novo visual para o novo semestre. Ela exibe suas tranças para Rizu. Mais tarde, Rizu vai à biblioteca para suas sessões de tutoria, mas não consegue parar de pensar nas meninas com seus novos penteados. Ela pergunta a elas sobre isso, querendo começar o semestre de cara nova. Furuhashi sugere ir a um salão em vez de cortar o próprio cabelo. Rizu continua pensando na sugestão de Furuhashi até que não consegue mais resistir. Ela decide ir ao salão para um novo penteado. Então, Rizu decide marcar suas sessões de tutoria com Yuga no final da tarde. Assim, ela pode ir ao salão antes da sessão e experimentar algo novo para si mesma. Talvez ela queira impressionar Yuga com uma mudança, mas ela se sente um pouco insegura sobre isso. Algumas horas depois, Rizu finalmente vai ao salão. Enquanto isso, Yuga começa a se preocupar porque Rizu está atrasada para a sessão de tutoria, então ele decide enviar uma mensagem para ela. No entanto, ela caminha em direção a Yuga com extensões de cabelo longas, um vestido azul, saltos altos e lentes de contato brilhantes. Yuiga é totalmente pego de surpresa pela jovem deslumbrante que se aproxima dele. Seu coração começa a acelerar e ele entra em pânico. Ele nem percebe que é a Rizu. Não posso culpá-lo, entretanto, a transformação dela é realmente diferente. Ele está tão hipnotizado pela beleza dela, que quando ela fala com ele como sempre faz, ele fica ainda mais embaraçado. Ele tenta desviar sua atenção para o telefone, na esperança de enviar uma mensagem de texto para Rizu em busca de ajuda para se concentrar em outras coisas. O dia chega ao fim e Yuga vai para casa com uma expressão preocupada no rosto. Ele está se perguntando onde Rizu está e por que ela não apareceu para as sessões de tutoria deles. Além disso, ele se sente todo confuso e desajeitado porque ainda está andando com aquela garota bonita de antes. Ele até se pergunta se ela está seguindo ele por acaso. Enquanto está perdido em seus pensamentos, Rizu de repente fala. Isso o assusta tanto que ele pula e se apoia em uma cerca. Ele a repreende por convidá-lo para a casa dela, dizendo que não é respeitoso para uma garota fazer isso. Mas ele concorda em ir de qualquer jeito, só para que ele possa falar com os pais dela e ensinar a ela boas maneiras. Mas tudo muda quando ele se senta em frente ao pai de Rizu no restaurante deles. Ele percebe que a garota é definitivamente Rizu e até começa a pensar nas coisas que estavam discutindo anteriormente sobre transformações. No dia seguinte, Rizu e Furuhashi estão se preparando para jogar fora algum lixo quando avistam Yuga e Uruka juntos em uma área tranquila nos fundos da sala de aula. Furuhashi começa a pensar maliciosamente em uma declaração de amor, mas então Ruka surpreende a todos ao falar de repente em inglês. Acontece que ela está em uma sessão de tutoria com Yuga para a língua inglesa. Pela manhã, Yuiga e Ruka têm sua sessão de tutoria em inglês.
Yuiga elogia Ruka por sua melhoria na gramática, mas sugere que ela precisa de mais prática para se tornar fluente. Então ele tem uma ideia. Eles devem falar inglês um com o outro ao longo do dia. Fazem uma aposta. A primeira pessoa a falar em japonês tem que comprar comida para o outro. Ruka aceita o desafio. E assim começa o desafio e eles continuam falando em inglês. No entanto, quando um cachorro se aproxima de Ruka, Yuiga desiste e diz que não consegue mais. Ruka toma isso como uma deixa para começar a falar em japonês novamente. Claramente, descobre-se que Ruka perdeu o jogo, mas Yuiga ainda acaba comprando a comida para eles. Depois, Ruka espera do lado de fora da loja de conveniência quando dois ingleses se aproximam dela e pedem direções. Isso a deixa ainda mais confusa porque eles falam em inglês, apesar de ela querer ajudar. Ela tenta dar o melhor de si para dar-lhes direções em inglês, e surpreendentemente, eles elogiam sua aparência em vez disso. Yuga se aproxima para proteger Ruka, mas ele gagueja em inglês, assim como ela fez antes. Eventualmente, os ingleses vão embora pensando que Yuiga é o namorado de Ruka. Ruka fica tão envergonhada que rapidamente sai correndo. Então, Furuhashi vai à casa de Yuga para a sessão de tutoria. Já é noite quando terminam de estudar equações matemáticas. Eles se despedem e enquanto Yuga a acompanha até em casa, ele de repente lembra que tem um presente para o aniversário de Furuhashi. Mas Furuhashi o lembra que na verdade o aniversário dela é amanhã. Ele se sente um pouco envergonhado, mas ainda assim timidamente lhe dá o presente. Ela se sente muito bem ao receber um presente inesperado de um rapaz pela primeira vez. Depois, ele percebeu que ela ficaria um pouco confusa sobre o presente que ele deu a ela. De repente, há uma grande briga acontecendo bem na frente dela. Ela está preocupada porque não tem certeza de como reagir ao presente. Parece um pouco agressivo demais para um cara dar algo assim a uma garota. Mais cedo na casa do Yuga, a irmã dele perguntou à mãe sobre algo que ela queria comprar de manhã. Acabou sendo um sutiã, e Yuga acidentalmente deu para Furuhashi porque estava em uma bolsa semelhante com as coisas da irmã. No dia seguinte, Furuhashi usa o sutiã mesmo que tenha colocado um pouco de enchimento extra para ajustá-lo melhor. Ela se sente um pouco nervosa com o que está vestindo. Yuiga a cumprimenta e caminha com ela até a escola. Ele pergunta a ela o quão confortável é o presente dele, mas isso só aumenta as suas percepções erradas sobre o que realmente é o presente. Ela pensa que é uma caneta esferográfica para canhotos. O número 10 que ela sente faz com que ela aja de forma diferente naquele dia, mas Yuga não percebe a princípio. Durante a sessão de tutoria na biblioteca, Ruka e Rizu oferecem apoio a Furuhashi. Ela agradece, mas de repente eles perguntam sobre o presente de Yuga. Seu rosto fica vermelho como um tomate maduro, devido a todas as emoções misturadas que está sentindo. Ela continua impedindo Yuiga de contar a ele sobre o presente, e tudo que ele consegue dizer é a letra B, referindo-se à caneta esferográfica. Eles conversam sozinhos e percebem que têm pensamentos e sentimentos diferentes sobre a situação. Mais tarde naquela tarde, Yuga percebe seu erro e corre para casa para pegar a caneta esferográfica que deveria dar a Furuhashi. Ele pede desculpas pelo mal-entendido e tudo é resolvido. Então ele se senta na frente de sua mãe e estuda enquanto ela reclama da falta de funcionários em seu local de trabalho. Sem hesitação, Yuiga se voluntaria para substituí-la amanhã, sem saber no que está se metendo. Mal sabia ele que seu trabalho envolveria se vestir como um mascote para uma boutique de massagem chamada Hand Rub Relaxation. Então, Yuiga não teve escolha e teve que assumir quando a filha do gerente adoeceu. Com ainda menos funcionários, ele teve que fazer as massagens também. Ele continuava se lembrando de que estava fazendo isso por sua família e por sua mãe. Ainda vestindo a fantasia de mascote, ele entra no quarto do primeiro cliente, que acaba sendo Kurisu. Ele se sente nervoso e treme ao se aproximar dela, perguntando se ela quer uma massagem na parte inferior das costas para aliviar a dor muscular. Ele faz o seu melhor, e para sua surpresa, Kurisu responde com uma mistura de dor e satisfação, avaliando suas habilidades de massagem com 5 estrelas. Nesse momento, o gerente assistente entra e o elogia por fazer um ótimo trabalho. As coisas começam a melhorar para Yuiga quando ele recebe elogios de Furuhashi e Rizu enquanto os massageia na fantasia de mascote, mas sua sorte acaba quando sua próxima cliente, Kominami, inicialmente descarta a ideia de uma massagem. No entanto, assim que Yuiga começa a massageá-la, ela não consegue evitar se sentir incrível. No meio de tudo isso, Kominami acidentalmente remove a cabeça do mascote, causando um pequeno alvoroço. Haruka, que estava com as meninas, fica curiosa e espreita na sala, testemunhando a cena ligeiramente embaraçosa de Yuiga pressionando os pés de Kominami. Poucos dias depois, Kurisu decide tomar um banho quente para começar bem o dia, mas quando ela joga água na cabeça, percebe que está gelada. Acontece que o aquecedor no piso do apartamento dela estava sendo consertado. Sem outra opção, ela vai para o banho público, onde por acaso encontra Kominami. Kominami provoca Kurisu de forma brincalhona por tomar banho em um lugar público, e Kurisu explica sua situação. Então, quando Yuga e seus 2 irmãos mais novos veem Kurisu e os outros, eles se juntam à conversa. Todos decidem entrar juntos no banho público.
Antes disso, a irmã de Hyuga pede a Kurisu para se casar com seu irmão e elogia sua beleza. Kurisu fica um pouco envergonhada, mas agradece a criança pelas palavras gentis. Agora, o banho público é dividido em seções separadas para homens e mulheres. Assim que Hyuga está prestes a entrar no banho, seus irmãos travessos correm até ele e trazem roupas íntimas femininas. Ele fica todo atrapalhado e nervoso, gritando para eles devolverem os itens imediatamente. Depois de um momento, ele se acalma e tenta esquecer o que acabou de acontecer. Enquanto isso, Kurisu e Kominami estão juntos na sauna. Kurisu pergunta a Kominami por que ela sempre vai à sauna antes de tomar banho. Kominami percebe que elas não conseguem ter uma conversa tranquila quando estão sozinhas, então começa a falar sobre o progresso de Hyuga. Para aliviar a ansiedade de Kurisu, Kominami a puxa de brincadeira, surpreendendo Kurisu. Kominami provoca Kurisu e admite que está com ciúmes de sua pele linda e branca como leite. Kurisu fica nervosa e grita, pedindo a Kominami para parar de tocar em suas áreas sensíveis. Enquanto isso, na área do banho masculino, Hyuga ouve a conversa das mulheres sobre tocar partes sensíveis e começa a imaginar cenários selvagens entre Kurisu e Kominami. De repente, a irmã mais nova de Hyuga entra furtivamente na área das senhoras e fica deslumbrada com a pele bonita de Kurisu. Ela pede a Kurisu que se case com seu irmão mais velho, mas Kurisu inicialmente recusa para não magoar os sentimentos da criança. No entanto, ao ver a criança chorar, Kurisu muda sua resposta de não para um dia, o que faz a irmã de Hyuga pular de alegria. Depois que a garotinha disse que iria contar ao irmão mais velho, Kurisu entrou em pânico e escorregou. Então, a recepcionista pediu a ajuda do homem mais jovem, que por acaso era Hyuga. Após alguns minutos, Kurisu recuperou a consciência e se encontrou nos braços de Hyuga. Eles pareciam um casal recém-casado, o que os deixou constrangidos. Kurisu imediatamente repreendeu Hyuga por ser indecente. No entanto, quando chegaram em casa, Kurisu descobriu a verdade sobre o que havia acontecido antes. Ela pediu desculpas a Hyuga por suas palavras anteriores. No dia seguinte, Hyuga, junto com Rizu e Furuhashi, visitaram o escritório do professor de inglês para uma entrevista simulada, a fim de praticar para entrevistas de nível superior. Rizu e Furuhashi estavam visivelmente nervosos no início. Furuhashi até tentou escapar, sugerindo um bom lugar para comer para as sessões de tutoria, mas Hyuga estava determinado a prosseguir com a entrevista. Ele confortou as garotas, assegurando-lhes que a entrevista passaria rapidamente, já que o professor de inglês delas não era rígido. Quando se acomodaram na área de espera, a porta de repente se abriu com força, revelando que Kurisu estava substituindo o professor de inglês deles. A ansiedade deles disparou. Rizu respondeu relutantemente primeiro e foi bombardeada pelas perguntas complexas de Kurisu que quase esgotaram sua alma. O mesmo destino recaiu sobre Furuhashi, que conseguiu responder decentemente à primeira pergunta, mas vacilou com as seguintes. Finalmente, chegou a vez de Hyuga. Ele também ficou abalado com a presença de Kurisu, lembrando-se das cenas embaraçosas do banho público no dia anterior. Ele tentou imaginá-la com uma roupa bem casual, mas quando abriu os olhos, ela apareceu em um maiô ousado, o que o deixou ainda mais desconcertado. Apesar de sua distração, ele conseguiu lidar com a última pergunta, mas Kurisu continuou a pressioná-lo até o fim da entrevista. Durante as sessões de tutoria entre Hyuga e Rizu na biblioteca, ele consegue convidá-la para assistir a uma aula experimental em uma universidade conhecida por seus excelentes cursos de psicologia. Hyuga mostra a Rizu o folheto da universidade, mas a conversa deles é interrompida quando um corredor rápido entra. Sawako também mostra o folheto a Rizu, percebendo que Hyuga já o tinha mostrado, criando um momento de silêncio constrangedor. No entanto, Rizu sugere que todos vão às aulas experimentais juntos. No dia do evento, Rizu espera em um banco, mas Sawako manda mensagem dizendo que não virá por causa de problemas de estômago. Sem que Rizu soubesse, Hyuga também usa a mesma desculpa enquanto se esconde por perto. Decepcionada, Rizu expressa sua tristeza por não ter ambos os amigos com ela, surpreendendo Hyuga e Sawako, que então se revelam. Todos vão juntos ao evento. Ao entrarem na escola, eles se deparam com uma aula de matemática que Rizu acha fácil, mas desafia Hyuga e Sawako. Enquanto isso, Hyuga vai em direção ao auditório, notando a recepção esmagadora de Rizu devido ao seu gênio matemático. Ele a puxa para assistir à aula de psicologia com Sawako. Durante a aula de psicologia, o tópico do professor sobre o primeiro beijo deixa Hyuga e Rizu desconfortáveis. Hyuga recebe uma mensagem de Sawako para segurar a mão de Rizu, levando-o a procurá-la e encontrar ela escondida. Ele promete a Rizu trazer Sawako de volta. Mais tarde, Rizu é convidada por estudantes universitários para um churrasco, enquanto espera seus amigos. Quando Hyuga e Sawako chegam, encontram Rizu embriagada com os vapores de cerveja. Eles a ajudam a ficar sóbria e a sentam em um parque. Rizu expressa sua decepção por eles sempre fugirem, querendo passar tempo juntos. Hyuga pede desculpas, enquanto Sawako tenta se aproximar, oferecendo tirar a camisa. Hyuga visita o escritório do treinador de natação após ser chamado por notas ruins em educação física. Ele gagueja nervosamente, temendo falhar na única matéria que ele tem dificuldade, e busca conselhos sobre qual esporte ele deve escolher para melhorar suas notas. Após uma breve sessão de aconselhamento com o treinador, eles vão para a piscina para praticar. Hyuga tem dificuldade em nadar e começa a entrar em pânico, fazendo o treinador perder a fé em suas habilidades. Enquanto isso, Ruka, uma nadadora talentosa, está se aquecendo para uma competição. Quando vê Hyuga com dificuldade na piscina, ela se aproxima para ajudar, chamando a atenção do treinador.
Reconhecendo suas habilidades, o treinador pede a Ruka para ensinar a Hyuga o básico de natação. Apesar de ser um gênio da natação, Ruka tem dificuldade em explicar devido à sua falta de experiência em ensinar. Assim que o treinador está prestes a intervir, Kirisu, a substituta da equipe de natação, entra em cena. Com sua aura rígida, ela guia Hyuga com o básico até ele fazer progresso. Durante seu tutorial, Kirisu percebe as preocupações de Ruka sobre sua próxima competição e oferece conselhos valiosos, esclarecendo sua mente e aumentando sua confiança. Ruka vence a competição. Após sua vitória, Ruka recebe uma bolsa de estudos para estudar no exterior como atleta universitária, fazendo com que ela se torne distante durante as sessões de tutoria com Hyuga. Furuhashi percebe e encoraja Ruka a falar sobre suas preocupações. Ruka confia em Furuhashi sobre a bolsa e suas preocupações sobre seu relacionamento com Hyuga. Hyuga entra no restaurante onde Furuhashi e Ruka estão jantando, e Furuhashi tenta cobrir a ausência de Ruka fingindo estar sozinho. No entanto, Ruka está escondida debaixo da mesa. Enquanto discutem sobre Ruka, Furuhashi pergunta a Hyuga como ele se sentiria se Ruka gostasse de outra pessoa. Hyuga expressa felicidade por ela, mas admite que sentiria falta dela. Mais tarde, Ruka decide estudar no exterior, mas pede ao presidente para manter isso em segredo de seus amigos, especialmente Hyuga. Furuhashi entra em uma sala silenciosamente durante a noite para colocar um documento na mesa, seu rosto mostrando preocupação e relutância enquanto ela sai da sala para ir dormir. No dia seguinte, uma reunião individual entre pais e professores é realizada. A mãe de Hyuga é provocada pelo professor para descontrair o ambiente antes de discutir a possível recomendação VIP para Hyuga. Seus olhos brilham de esperança ao ouvir sobre a recomendação VIP para universidades e sua futura carreira. Quando perguntado sobre qual curso ele gostaria de fazer com a recomendação VIP, ele hesitante pergunta qual pagaria mais no futuro. A sala fica em silêncio até o final da orientação. A mãe de Hyuga, que estava silenciosa o tempo todo, quebra o silêncio perguntando sobre os sonhos dele, incentivando-o a priorizar os objetivos da família. Apesar de sua determinação, ela insiste em considerar o bem-estar da família. Após a conversa deles, Furuhashi entra na sala e informa que seus pais estão ocupados demais para comparecer. A mãe de Hyuga sai sem aviso, levando Furuhashi e Hyuga a deixarem o campus. Mais tarde, Sawako encontra Rizu e pergunta sobre a conferência. Rizu explica que correu bem, exceto por mandar seu pai doente para casa, continuando a conferência sem um responsável. O Sr. Furuhashi aparece de repente, incentivando Rizu a se especializar em matemática. Hyuga e Furuhashi chegam surpresos ao ver Sawako, Rizu e o Sr. Furuhashi juntos. Furuhashi fica chocado ao ver o pai, presumindo que ele participou da conferência. No entanto, ele esclarece suas intenções, persuadindo Rizu a estudar matemática. Em seguida, ele desencoraja Furuhashi de estudar matemática e recomenda humanidades em vez disso. Furuhashi pede a Sawako para levar Rizu embora, expressando frustração com a obsessão de seu pai pela matemática. Sawako, confusa, leva Rizu embora, deixando Furuhashi, seu pai e Hyuga para trás. Hyuga sugere discutir assuntos de família em casa, mas o senhor Furuhashi recusa, afirmando que seria melhor viver sozinha se escolhesse seus cursos desejados. Hyuga oferece para Furuhashi ficar temporariamente com sua família, e eles partem juntos. Na casa de Hyuga, sua irmã fica perplexa com a presença de Furuhashi. A família concorda em deixá-la ficar, tranquilizando-a de que ela não é um fardo. Furuhashi menciona não ter nada para vestir, levando Hyuga a sugerir que ela use suas roupas. Mais tarde, ela se junta a Mizuki e a mãe de Hyuga na banheira de hidromassagem, discutindo relacionamentos e esclarecendo seus sentimentos por Hyuga. Depois que todos vão para a cama, Furuhashi e Hyuga estudam juntos, discutindo o desespero do pai dela após a morte da mãe. Na manhã seguinte, Furuhashi vai para a escola separadamente de Hyuga para evitar qualquer mal-entendido. Na escola, ela conversa com Ruka, desmaiando de ansiedade quando questionada sobre seu novo perfume. Depois da escola, ela volta para casa com Hyuga para pegar suas roupas, escondendo-se do pai. Descobrindo o laptop da mãe escondido em um armário, eles tentam acessá-lo, mas descobrem que está protegido por senha. Furuhashi explica que contém a tese da sua mãe, que seu pai manteve em segredo. Então, Hyuga acorda e descobre que Furuhashi está preparando o café da manhã em vez de sua mãe. A mãe de Hyuga diz a ele que a família tem planos para o dia, mas Hyuga não tem nenhum plano. Tanto Hyuga quanto Furuhashi recebem tarefas para fazer em casa. Eles começam a fazer as tarefas, mas as coisas rapidamente se tornam caóticas. Hyuga decide tomar banho, mas então Furuhashi de repente entra correndo no banheiro e se oferece para limpar suas costas. Hyuga fica envergonhado quando vê que Furuhashi quer entrar na banheira com ele. Quando Furuhashi se junta a Hyuga no banho, ela começa a esfregar uma toalha nas costas dele. De repente, ela se lembra de uma memória de seu passado quando costumava fazer o mesmo por seu pai quando era jovem. Hyuga diz a ela que ela não precisa fingir se afastar de seu pai, mas Furuhashi explica que é melhor assim porque eles não têm se dado bem. Então ela descansa nas costas de Hyuga e adormece. Mais tarde naquela noite, ela acorda e percebe que ainda precisa estudar. O irmão e a irmã mais novos de Hyuga a cumprimentam, e Hyuga sugere que ela durma mais porque merece descansar após um dia agitado. Furuhashi recusa, mas Hyuga concorda com ela, e a convida para um encontro, ao qual ela aceita. Hyuga leva Furuhashi para as montanhas onde podem ver uma bela vista do céu noturno cheio de estrelas. Hyuga começa a nomear cada estrela, e Furuhashi fica muito feliz em saber que ele estuda cada uma delas.
Furuhashi fica ainda mais animada e começa a falar sobre as estrelas, nomeando e descrevendo-as com alegria. Então Hyuga pergunta se ela já contou ao pai sobre seu amor pelas estrelas. Furuhashi discorda e diz que seu pai não ouviria, mas Hyuga diz a ela que seu pai só mostra interesse nas estrelas quando ela fala sobre elas para ele. Furuhashi dá um gole no chá, mas de repente cospe porque está muito quente. Ela se levanta e perde o equilíbrio, sendo amparada por Hyuga, que diz ter todo o seu apoio e que ela deve tentar falar novamente com o pai. Ela então se lembra de uma memória de sua mãe perguntando se há uma estrela que ela gostaria de nomear. Qual seria? Furuhashi volta para casa e espera a chegada de seu pai. Ela reúne toda a sua força para falar com ele sobre o que realmente deseja, mas ele ainda rejeita suas escolhas e deixa claro que suas decisões são finais e não mudariam. Ela então conta a ele sobre suas paixões e como eles sempre olhavam para o céu noturno antes, mas ele fala com ela sem emoções e diz que não é mais o mesmo de antes, e disse que sua esposa teria concordado com sua decisão se ela ainda estivesse viva. Furuhashi sugere perguntar para a mãe dela sobre o laptop. O pai dela fica surpreso quando percebe que ela encontrou o laptop que ele estava escondendo. Ele diz para ela que não era para mexer, mas ela consegue abrir sem contar a ele como. Lá dentro, em vez de uma tese, eles encontram uma pasta de arquivos com um ícone de estrela. Nessa pasta, que acaba por ser o último vídeo que sua mãe fez, ambos assistem e revela coisas que seu pai não sabia, como o fato de sua mãe ter usado seu primeiro nome. A senha do arquivo é Red, e Furuhashi decide nomear uma estrela com o nome de seu pai, Red, já que é um nome que ela e sua mãe amavam. Depois, Furuhashi é encontrada com sua mãe e um telescópio em uma varanda. Sua mãe diz a ela que ela pode se sentir sozinha em breve, mas a tranquiliza dizendo que não deve se preocupar, pois encontrará alguém que a apoiará assim como seu pai apoiou sua mãe. Então, sua mãe diz algo no ar. Hyuga pergunta se ela disse algo, mas Furuhashi diz que não é nada e agradece a Yuyaga por apoiá-la. Eles se sentam na varanda do lado de fora da casa dela e Hyuga percebe que na verdade não fez nada, mas Furuhashi ainda o agradece. Ela finge estar dormindo e se apoia no ombro dele. Yuyaga entende e pensa que ela deve estar cansada depois de um longo dia. Mas então Furuhashi diz que está acordada e ambos se sentem um pouco constrangidos. Ela diz que se mudará em breve, mas pergunta se podem ficar assim por um tempo. No dia seguinte, Furuhashi e seu pai saíram de uma sala de reuniões. Ela diz a Hyuga que seu pai finalmente aprovou o relacionamento deles. O Sr. Furuhashi foi à casa de Hyuga para falar com sua mãe e lhe deu dinheiro como um sinal de gratidão por cuidar de Furuhashi durante o conflito deles. Ele admite que depois que sua esposa faleceu, ele caiu em desespero e uma vez ficou bravo com Furuhashi. Ele se sente envergonhado de suas ações e percebe que não conseguiu se concentrar na filha porque estava muito consumido pela matemática. Depois disso, Yuyaga e Furuhashi pensam que a pessoa com quem o pai dela estava falando era a mãe de Hyuga. Furuhashi menciona como seu pai é socialmente desajeitado. De repente, o Sr. Furuhashi se manifesta e pergunta se eles estão falando dele. Ele passou porque lembrou que tinha algo para perguntar a Hyuga sobre o relacionamento deles. Ambos esclarecem que são apenas amigos e pedem ao pai dela para sair. Yuyaga e as meninas estão jantando em um restaurante, terminando alguns deveres de casa enquanto conversam levemente. Elas estão falando sobre em que cada uma vai se especializar depois do terceiro ano, mas Yuyaga fica em silêncio quando perguntada. Mais tarde naquela noite, ele reflete em casa enquanto sua família dorme, considerando as perguntas de Kurisu durante a entrevista simulada, as palavras de sua mãe durante a reunião de pais e professores e o que ele realmente deseja. No dia seguinte, o festival escolar estava a todo vapor, com muita empolgação. Yuyaga está ocupado costurando fantasias para o stand deles quando um colega de classe precisa de madeira compensada. Ele se oferece para ajudar e vai buscar um pouco. No caminho, ele esbarra nas meninas que estavam curtindo um pouco de udon. Hyuga pediu um pouco para Rizu, e ela lhe deu uma porção generosa. Era tecnicamente o stand do grupo de Rizu, e Furuhashi e Ruka estavam lá para comer. Eles conversaram brevemente sobre seus papéis para o festival, mas Yuyaga teve que se desculpar para voltar ao trabalho, já que ele era o único com uma mão livre. Ao mesmo tempo, na sala dos professores, 2 professores homens designados para ajudar com a conferência escolar estão conversando com Kurisu sobre sua fantasia para o festival. Eles estão discutindo os detalhes, mas parecem um pouco preocupados. Enquanto isso, o grupo da cabine de Furuhashi está tendo uma reunião sobre sua peça de teatro que está por vir, A Bela Adormecida. Durante a reunião, Furuhashi é escolhida para ser a personagem principal. Ela se levanta e tenta explicar por que não deveria estar no centro das atenções novamente, causando algum caos. No entanto, ela é eventualmente levada para a prova de figurino. Então, Yuyaga está felizmente costurando figurino sozinho quando Kurisu aparece e diz a ele que o horário escolar acabou. Ele rapidamente pede a ela outra entrevista simulada para ajudá-lo a decidir sua especialização e ela concorda em ajudá-lo. No dia do festival, todos estão super animados e prontos para os eventos. Hyuga termina suas tarefas e decide ajudar em um stand em vez de ficar parado. Ele vai primeiro ao stand da Rizu, mas eles têm o dom demais, então ele acaba distribuindo panfletos. Enquanto faz isso, ele encontra a equipe de natação que está em um aperto porque a fantasia da Ruka está desaparecida. Hyuga se esforça para procurá-la. Do nada, uma criança grita que viu alguém vestindo uma fantasia no céu.
Hyuga correu para o telhado e encontrou Kurisu vestindo a roupa de fada rosa destinada a Ruka. Ele explica o que aconteceu e tudo foi resolvido. Como resultado, Hyuga foi para os bastidores com um de seus colegas para ajudar a equipe de natação com a peça. Quando as cortinas se abrem, em vez de Ruka, é Kurisu quem sobe ao palco para interpretar o papel. A multidão fica muito animada ao ver os alunos dançando no palco. Todos estão surpresos, mas Kurisu, que geralmente é séria e rígida, começa a dançar também. A música está alta, mas Kurisu já havia dito a Yuyaga que preferia morrer a cantar, então ela nem abre a boca durante a dança. De repente, as luzes se apagam após a apresentação, e quando elas voltam, Ruka está agora com o grupo de Kurisu para cantar outra música e animar ainda mais o público. O estádio está cheio de aplausos enquanto a apresentação chega ao fim. Antes de todos saírem, o grupo no palco promove o Udon de Rizu para tentar conseguir 1000 pedidos. Eles já receberam mais de 200 pedidos, mas Hyuga ainda está preocupado em não alcançar o objetivo, então ele se esforça para distribuir panfletos após a apresentação. Enquanto Hyuga está distribuindo panfletos, um estudante do grupo de Furuhashi se aproxima dele. Ela se apresenta e oferece ajuda a vender todo o Udon. Em troca, ela pede a ele para ajudar com os figurinos da peça dela. Yuyaga concorda, sem perceber que o plano dela é capturar o príncipe de Furuhashi para a peça. Quando ele começa a suspeitar das intenções dela, ela diz para ele trocar para roupas de equipe. Yuyaga aceita e coloca uma fantasia que acaba por ser um mascote de gato vestido como um príncipe. No início, Yuyaga fica realmente confuso, mas decide sair de qualquer maneira. Assim que ele abre a porta, vê 2 professores correndo em sua direção, procurando a fantasia de gato. Sem pensar, ele começa a correr o mais rápido que pode para se afastar deles. Ele só quer ir à academia e ajudar o grupo de Furuhashi e Rizu a vender todo o Udon. Então algo incrível acontece. Kamanami, que costumava ir à mesma escola e ajudou seus novos colegas de clube a se apresentarem anteriormente, encontra o Príncipe Gato. Quando ouve sua voz, ela o reconhece e o ajuda a escapar dos professores e chegar ao ginásio. Durante a peça, há uma cena em que o príncipe deve beijar a Bela Adormecida, interpretada por Furuhashi. Sim, mas o príncipe está desaparecido, então o presidente da escola desafia o público a encontrar alguém digno de beijar Furuhashi. Isso causa muita empolgação e o pano de fundo cai acidentalmente. Assim que está prestes a atingir Furuhashi, Yuiga pula e a salva como um verdadeiro príncipe. Todos ficam maravilhados e Furuhashi, querendo encerrar a peça, pede desculpas suavemente a quem quer que esteja dentro do mascote de gato e beija o príncipe gato. A multidão vai à loucura e a apresentação se torna um grande sucesso. Mas então, o príncipe fica realmente envergonhado e foge da cena, corando muito por causa do beijo indireto. Apesar de ele partir, Furuhashi continua com a peça e recebe uma grande salva de palmas por sua atuação, mesmo que a história esteja um pouco diferente agora. Após a peça, ele tira sua fantasia e sai de um escritório que não reconhece. Ainda segurando a fantasia, os professores do sexo masculino o veem escapulir, mas não o perseguem mais. Ele está prestes a voltar a distribuir panfletos, sentindo que estragou seu trabalho. Mais tarde, ele esbarra nos colegas de classe de Furuhashi, que não sabem que ele é quem está por trás do traje do Príncipe Gato. Eles começam a dizer coisas ruins sobre quem está dentro do traje, então ele decide manter seu segredo deles também. Enquanto tudo isso acontece, algumas pessoas na plateia notam um folheto que caiu do bolso de Hyuga quando ele fugiu. Eles ficam curiosos sobre a identidade do príncipe e rapidamente vão até a barraca de Udon, esperando descobrir quem estava por trás da fantasia. Com mais pessoas na fila para o Udon, Furuhashi e Ruka começam a ajudar vendendo a comida. Durante uma pequena pausa, Rizu se junta a Hyuga e ambos comem um pouco de Udon, mas quando Hyuga dá uma mordida, percebe que seus noodles estão bem duros. Rizu verifica sua própria tigela e também dá uma mordida. Surpreendentemente, ela acaba comendo o mesmo fio de macarrão que Hyuga, e eles têm um momento fofo juntos, quase como um casal. Então, esse garoto começa a provocá-los por seu pequeno momento e ambos ficam envergonhados e rapidamente se afastam um do outro. Mas então Yuiga tem essa ideia de vender ainda mais Udon. Aparentemente, há casais vindo ao campus para os fogos de artifício e essa coisa chamada Jinx. O Jinx diz que se você tocar a mão de alguém durante os primeiros fogos de artifício, eles serão um casal para sempre. Então, Azami teve a ideia de uma promoção para casais, e isso atraiu ainda mais pessoas para a fila do Udon. E adivinha só, eles acabaram vendendo todo o Udon antes do dia acabar. E a melhor parte é que todos os amigos deles estavam lá para ver os fogos de artifício juntos à noite. Então, o grupo de Furuhashi, que realmente quer que ela se aproxime de Hyuga, começa a empurrá-la em direção a ele. E então Sawako, que quer que Rizu fique com Yuiga, também a empurra. Até mesmo Ruka, que tem uma queda por ele, se junta e se aproxima dele. É como um grande festival de empurrões. E adivinha só, eles acabam todos caindo sobre Yuiga, que está bem na frente deles. E para deixar tudo ainda mais caótico, eles acabam empurrando-o sobre Kirishu e Kaminami. Mas aqui vem a parte engraçada. Bem quando todos caem no chão, prontos para assistir aos fogos de artifício, o fogo de artifício acaba por ser uma falha. Não acende. Então, o locutor tenta contar novamente, e assim que os fogos finalmente começam a florescer, uma mão se estende para Hyuga. Ele se levanta para ver de quem é a mão, e o que ele vê? Todas as garotas, incluindo Kominami e Kirishu, aproveitando o belo espetáculo de fogos de artifício.
Um grande sorriso se espalha pelo rosto dele enquanto ele aprecia a cena à sua frente. No dia seguinte, Yuiga tem um teste prático com Kirishu e ele realmente a impressiona com suas habilidades e sua paixão por estudar educação. Ambos trabalham duro nos dias e meses seguintes, preparando-se para os exames de admissão e a formatura. Ambos conseguem e são aceitos nas universidades dos seus sonhos. É um momento tão emocionante para eles, enquanto se preparam para começar este novo capítulo em suas vidas. De serem estudantes do ensino médio, agora se tornarem estudantes universitários, a jornada deles continua. E é aqui que termina o anime de hoje. Me diga nos comentários se você se identificaria com esse protagonista e não deixe de assistir ao próximo vídeo.